Notícia. Júlio Filho informando você agora. Estamos de volta aqui com o nosso programa, minha gente. Estamos aqui com ele, o Estênio Ferreira, colaborador da nossa Itaenga FM, colaborador do município de Lagoa de Itaenga. Estênio, é sempre uma alegria rever a sua pessoa, né? Como é que está? Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os teus ouvintes. Muito bem, graças a Deus. Estava mais cedo na igreja, orando pela família e pelos amigos, e senti o desejo de passar por aqui, haja vista que estamos chegando na reta final de 2020 e devido à pandemia, mal a gente pôde conversar ao longo desse ano e de realizar muitas coisas, mas Deus no comando, nos dando saúde até aqui, para que a gente possa entrar 2021, se Deus quiser, com muita disposição e fé em Deus acima de tudo. Eu tenho classificado o Estênio Ferreira como um jovem precocemente desenvolvido, né, por ter uma mentalidade tão brilhante, né, quando se fala em assuntos sérios. Aparentemente você vê nele a aparência de um garoto, né, mas a mente dele é uma mente de uma pessoa, né, adulta, né. Ele já tem aí os seus números de idade não avançada, mas dentro da possibilidade de uma pessoa experiente da vida, né, Estênio? Pois é, eu costumo dizer aos amigos que a criança vai se tornar aquilo que ela aprende na infância. E toda a minha vida foi de muita dedicação, principalmente em casa, por ser o filho mais velho. Eu não tive essa infância com toda a liberdade. Eu tinha que estudar e ajudar nos serviços domésticos. E isso foi permitindo, claro, toda criança tem o direito de brincar, de me envolver com as pessoas mais velhas, com aqueles que têm mais experiência. E eu gostava muito de, quando vinha no centro da cidade, enquanto criança, parar para escutar aquilo que os senhores e as senhoras costumavam a conversar. Hoje a gente passa na Praça São Sebastião e vê muitos dos nossos idosos jogando um dominó, conversando, e eu ficava por ali, escutando principalmente sobre política, que é uma coisa que o povo de Lagoa de Itaenga discute muito. Então eu fui crescendo nesse sentido, me envolvendo com as coisas nas escolas. E aí, daí pra frente, cheguei onde estou, graças àqueles que ao longo do caminho têm tido a visão de que é importante parar para conversar com o jovem. O jovem de Lagoa de Itaenga precisa dessa atenção contínua das pessoas, porque nós temos muitos talentos e a gente só vai descobrir isso se der a oportunidade para que desenvolva na sociedade. E então, eu acho que aquilo que sei foi Deus que me deu, e também sendo orientado pelos professores e, acima de tudo, já tendo uma bagagem muito boa na Universidade da Vida. Eu acho que ela prepara a gente. Eu estou com 23 anos, muito jovem, não é verdade? Você que me escuta pode dizer, mas com os ombros cingidos por diversos desafios pessoais que já enfrentei, e isso me estimula a conversar com os jovens de hoje em dia. Eu digo, olhem, vocês são privilegiados, mas eu não tive esses benefícios, eu não tive essas oportunidades, e nem por isso a gente pode baixar a cabeça ao longo do caminho. Estênio Ferreira conversando com a gente ao vivo. Estênio Ferreira, eu quando me encontro com você e trago você ao ar, eu não posso deixar de falar com você sem tocar no assunto que você também gosta, que é a política. Tivemos aí a eleição municipal ocorrida no último dia 15, aqui em Lagoa de Itaenga. Tivemos a vitória e a reeleição da prefeita Graça, o vereador
doutor Napoleão também, que tanto você apoia de forma direta ou indireta, foi assessor dele, continua com uma amizade profunda, certamente fez campanha para a vitória dele também. A sua opinião sobre o cenário político aqui de Lagoa de Itanhaém, com a reeleição da prefeita, a reeleição aí do vereador doutor Napoleão, a nova Câmara Municipal de Vereadores, que vai ser composta já em 2021. Também aí não podemos descartar que os bastidores clamam aí em saber qual é o novo, quem será na verdade o novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Itanhaém. A diplomação já está próximo aí a acontecer já, a posse também dos vereadores, que acontece em janeiro. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a Itanhaém FM deu um show de cobertura das eleições municipais 2020, graças à competência do nosso querido presidente Manuel Antônio e de todos os colaboradores dessa importante emissora. E muita gente repercutiu os comentários feitos durante a programação. Comentários feitos, acima de tudo, com respeito às pessoas e aos candidatos que concorreram às eleições. Eu penso que a prefeita Graça merecia, e aí eu falo enquanto cidadão, essa vitória por ter uma trajetória de muita luta. E como eu falei nas redes sociais, falei também muito no rádio, já era previsto isso aí, Stênio? Em virtude justamente dos feitos realizados em nosso município. Você vê que o município de Lagoa de Itanhaém, por onde você anda, tem ali obras da prefeitura, tem ações da prefeita dentro do município, tanto na área social como na área esportiva, na área da saúde também. Então isso aí já era previsto, eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso. A Bíblia diz que quem crê em Deus certamente tem a perspectiva de superar muitos desafios. E eu penso que esse é o segredo da vida do ser humano: acreditar através da sua fé que pode conquistar os seus objetivos. Quanto à prefeita Graça, eu, embora pensasse diferente de uma parcela da população, já imaginava que nós teríamos uma diferença de no máximo 1.500 votos entre o presidente da Câmara, o vereador Pedro Epifânio, na disputa pela prefeitura. E praticamente se concretizou. A diferença foi de 1.013 votos. Uma diferença grande, mas ao mesmo tempo pequena, diante do trabalho desenvolvido pela prefeita, da musculatura do seu grupo político e, acima de tudo, da história que se tem em Lagoa de Itanhaém há mais de 20 anos. O Pedro, de certa forma, conseguiu atrair aqueles que estavam não concordando com os rumos da administração e que levavam muitas vezes essa opinião para o campo pessoal. Reconhecia que Dona Graça fez um grande trabalho, mas não votava nela por causa de terceiros. Isso ficou muito claro. Ela trabalhou muito, soube gerenciar os recursos do município, mas eu não vou votar por causa de fulano e de ciclano. E eu acho que na política a gente precisa ter muito cuidado. Nem sempre pode ser assim, sabe? Porque nós estamos tratando do futuro de uma cidade. E aí a escolha deve ser feita por meio das propostas, das perspectivas que o eleitor tem sobre aquele candidato que pode gerenciar o município. E com relação à eleição dos vereadores, eu acho que a gente também já tinha noção de como seria feita a composição dessa nova legislatura. Penso que
vai ser uma legislatura melhor. Espero que seja assim. Não pretendo me decepcionar quanto à atuação dos senhores vereadores, porque acho que cada um tem, dentro daquilo que sabe, a competência para discutir os problemas do município. E aí, se o povo observar que isso não foi feito, certamente no futuro vai fazer um novo julgamento e vai dar a carta de reeleição ou de demissão, podendo assim dizer. Você sabe muito bem, e o povo de Lagoa de Itaenga conhece, que eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Dr. Napoleão. Temos uma convivência de 10 anos e eu acho que isso não se constrói da noite para o dia. Se constrói na base da confiança e, acima de tudo, do respeito às diferenças. Muitas vezes eu não concordo com os pensamentos dele e ele não concorda com os meus pensamentos. Mas a gente tem, graças a Deus, muita transparência no nosso convívio e é isso que dá sustentação. Nós fizemos uma campanha limpa, defendendo o trabalho feito pelo vereador, principalmente na área da saúde. Quando chegávamos na casa do eleitor, não agredíamos nenhum dos candidatos a vereadores e sim mostrávamos a proposta, o trabalho. Eu penso que isso faz a diferença. Tem muita gente que vota no candidato ainda por aquilo que ele pretende defender através do mandato. E por outro lado, pode ficar certo que se eu chegar na casa de alguém falando de você, meu amigo Júlio Filho, numa eleição, quando eu sair de lá, o eleitor vai ligar para você e dizer: Stênio esteve aqui e disse que você era assim e assado. Ninguém esconde mais aquilo que as pessoas costumam dizer na casa do povo. Então é preciso ter cuidado para a gente não sofrer as consequências. Então chegamos em segundo lugar, sendo mais uma vez o mais votado do PSB, e o Dr. Napoleão está aí. Eu cumpri o meu dever, dei a minha palavra e mantive até o final, e a gente vai seguindo. A eleição, você falou, da presidência da Câmara de Vereadores já está batendo na porta. Eu não posso te adiantar nada porque não tenho participado de nenhuma articulação, até porque eu não sou vereador. É uma eleição interna que será feita no dia da posse, mas tem vários nomes aí circulando. Um desses nomes seria Dr. Napoleão, o próprio Dogival, o mais votado, Beto Agripino. Pois é, são esses alguns nomes. Já veio aqui, inclusive, para agradecer, e tocando nesse assunto, revelaram-se ter esse interesse, né, de disputar a presidência da Câmara, viu? Todo mundo tem o interesse, por mais que não registre a candidatura, mas se chegasse e dissesse: você quer ser? Eu aceitaria. Então é uma coisa que vai ser discutida entre eles. Agora, eu disse aqui no dia das eleições e volto a dizer: para quem está à frente do Poder Executivo, apesar de entender que os poderes são independentes, é interessante ter o presidente da Câmara alinhado com a gestão. E isso não significa dizer que ele tem que obedecer regras. Não é isso. Mas precisa ter diálogo entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Eu não estou dizendo aqui que faltou em todos os momentos dos últimos 4 anos esse diálogo, não é isso. Mas poderia ter sido melhor. Entende? Então, para ter harmonia entre os poderes, é preciso fazer uma escolha certa. E eu acredito que os senhores vereadores, no dia da eleição, farão.
A gente precisa também, por outro lado, saber que a experiência conta muito, principalmente nos momentos de conflito. Na hora da briga, quem pode sentar, chamar para resolver e o negócio dá certo. Então, eu acho que nós vamos ter aí um processo tranquilo, diferente do que eu vi nos últimos anos, mas acho também que tem que ser feito à base do diálogo, respeitando as pessoas e, acima de tudo, compreendendo o seu papel como vereador. Eu já conversei com o Dr. Napoleão e é uma pessoa que tem humildade para reconhecer se não for o momento dele. Mas, como você disse, ele é um dos nomes cotados e no dia 1º de janeiro a gente vai saber. Olha, estamos conversando com o jovem Estênio Ferreira, comunicador, estudante de Direito, será o futuro advogado do nosso município, pessoa jovem agregada a muitos setores da nossa sociedade. Olha, minha gente, e Estênio Ferreira, tivemos aí algumas perdas, né, significantes em nosso município nos últimos tempos, né? Primeiro foi o comando ali do cartório eleitoral. Lagoa de Itaenga era cartório eleitoral de Paudalho, passou para a Feira Nova. Depois tivemos também ali o matadouro público que fechou recentemente, e agora, né, mais uma perda, né, significativa para a Lagoa de Itaenga. Eu não sei se isso aqui ainda já é oficial, mas tá aí os comentários que Lagoa de Itaenga, a comarca, né, de Itaenga, será agregada agora de Feira Nova, né, em virtude do plano de contingenciamento do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, que busca a diminuição de despesas. Mais de 40 comarcas serão desagregadas, entre elas a de Lagoa de Itaenga. Apesar da movimentação de agentes políticos e da própria população contra o fechamento do fórum, a comarca do município será agregada à de Feira Nova, no Agreste, né? Essa notícia aqui está no MioTV Notícias, site aqui de Lagoa de Itaenga. A sua opinião sobre isso, né? A gente viu que o fórum, voltando aqui para essa questão do cartório eleitoral, voltando também para a questão da comarca aí de Lagoa de Itaenga, né? O fórum de Feira Nova, em relação ao nosso, né, muito pequeno. O daqui tem uma estrutura gigantesca. Eu não sei o que é que esse pessoal de justiça tem exatamente na cabeça quando toma decisões precipitadas iguais a essas. Eu me lembro muito bem do período em que esse fórum de Lagoa de Itaenga estava sendo construído, porque ao lado dele tinha uma casa onde minha tia trabalhava cozinhando para os funcionários que estavam na construção. E ela costumava me levar. Então, desde criança, eu compreendi a importância dessa instituição no município. E aí, esse ano, a gente foi surpreendido com esse pensamento do Tribunal de Justiça de Pernambuco de unificar o Fórum de Lagoa de Itaenga com a comarca de Feira Nova. Eu acho um retrocesso. Porque quando se fala em contingenciamento, em redução de despesas, o tribunal alega que não há condições de manter todas essas comarcas no estado, deveriam se cortar, por exemplo, as regalias que os senhores desembargadores têm. Quer dar exemplo? Comece a cortando essas regalias que existem entre os senhores desembargadores para dar sustentação às comarcas. Regalias absurdas, né? Pra Dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas. Muito dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas. Exatamente. O cidadão brasileiro, ele tem que trabalhar 31 dias e receber um salário mínimo e ficar por isso mesmo. Diferente daqueles que muitas vezes estão nessas instituições. Eu não estou aqui tirando mérito, porque para ser desembargador, a pessoa precisa estudar muito, passar num concurso público, se tornar juiz e por aí vai. Mas no que tange a esse retrocesso no município, para quem tem carro, para quem tem dinheiro para pagar
a condução fica mais fácil ir a Feira Nova, que fica a poucos quilômetros daqui. E para quem não tem, como é que vai ficar a situação se uma mãe de família, um pai de família da periferia do nosso município precisar de um atendimento no Poder Judiciário? Se precisar recorrer ao Ministério Público, como é que vai ser? Primeiro, eu acho que a estrutura do Fórum de Lagoa do Itaenga é muito melhor do que de Feira Nova. Como as pessoas falam, 10.000 vezes melhor. A gente tem um fórum com uma estrutura muito boa, uma das melhores da região, dos municípios pequenos da zona da Mata Norte. Então, eu não estou por dentro de todo esse assunto, posso te dar essa opinião de que eu acho que é um retrocesso. E que para falar de redução de gastos, a gente precisa primeiro cortar do núcleo do Poder Judiciário. Porque, meu amigo, o que a gente vê no Brasil é que cada vez mais a população é afetada pelas ações de quem está no poder. E por outro lado, o povo também tem sua parcela de contribuição. Então, eu acho louvável qualquer manifestação contra essa decisão, esse pensamento do Tribunal de Justiça. Eu não sei se ainda podem voltar atrás, se já é uma decisão definitiva, mas eu acho que a gente perde muito. Eu quero aqui registrar o excelente trabalho desenvolvido pelos funcionários do nosso fórum, pela juíza, doutora Tatiana Lapa, pela promotora, pessoas que já me deram a oportunidade de dialogar com elas, e eu pude perceber que tem de fato a boa vontade e, claro, o senso de justiça para atuar em defesa da população. Então, vamos ver o desenrolar desse processo. Se não me engano, a prefeita Graça, juntamente com o deputado federal Tadeu Alencar, já estiveram no Tribunal de Justiça. O doutor Napoleão, enquanto vereador, já sugeriu uma manifestação dos vereadores contra esse posicionamento do tribunal. O doutor Rodrigo fez um abaixo-assinado juntamente com a população e essa semana entregou, protocolando no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então nós temos muitas pessoas interessadas em resolver esse problema, mas a decisão final é do Poder Judiciário, em todos os aspectos. Se acontece alguma coisa em qualquer outro poder, leva-se ao Judiciário e eles vão resolver o destino da nossa comarca. Agora fica a dúvida, saindo a comarca, o que vai funcionar naquele prédio? Prédio grande, né? Bem Exato. estruturado. Exatamente. Rapaz. É um problema que entristece a gente, porque queremos ver a nossa cidade progredindo, certo? E não regredir em situações como essa. Uma cidade sem fórum é o que a gente pode ter, não é? É Estênio Ferreira aqui, comentando com a gente os assuntos mais importantes, mas botando aqui ainda a gestão municipal. Estênio Ferreira, a sua expectativa para o novo mandato de mais 4 anos para a prefeita Graça, os desafios, né? Ela que agora também, além do poder legislativo, né, pelo resultado da votação, tivemos aí, né, 8 parlamentares que vão estar praticamente aliados à gestão da prefeita Graça, 3 ali que não foram eleitos com ela, mas que também vão colaborar com o mandato da prefeita Graça do Moinho. Eu acho que o maior desafio do gestor público brasileiro nos dias de hoje é enfrentar essa pandemia. Porque se a gente conseguir sobreviver a ela, certamente vai superar os outros desafios. A gente tem que focar agora em não ser infectado para não morrer, e aí, se isso acontecer, quem ficar vai dar conta da coisa. E quando eu falo isso, população, me refiro ao nosso convívio diário com as pessoas, a nossa relação familiar,
A gente está vendo que esse vírus não é brincadeira e que se não tomarmos cuidado poderemos ser infectados e se isso acontecer a gente pode morrer. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer o possível para se tratar e continuar tendo saúde com a graça de Deus. No que tange a administração do Lagoa de Itaenga, eu penso que a prefeita Graça vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Entendo, não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ela desde a eleição, mas até mandei uma mensagem dizendo da importância de manter o diálogo e de melhorar esse diálogo, de fazer correções no sentido das coisas trilharem de uma forma muito melhor. Ora, se eu, na condição de agente público, não consigo atender a população, certamente eu não posso estar num local estratégico. Eu vou para a retaguarda e a pessoa vai para a linha de frente, porque ela vai saber lidar melhor quando a população reivindicar algum serviço. Então precisa ter algumas mudanças, melhorar mais o diálogo entre a população, claro, porque é ela quem decide se o prefeito continua ou não no poder, e com aqueles que estão atuando, inclusive na Câmara de Vereadores. No seu ponto de vista, ela vai mexer ali no quadro de secretários, né, para que haja segmento no trabalho em prol da população, ou você acha que do jeito que está, tá bom? Ela não me disse, mas o povo costuma levantar aqueles que são cotados para possíveis mudanças. E eu acho que cabe muito a ela, como chefe do Poder Executivo, observar o que faltou para ter tido mais votos de diferença. Onde é que a gente pode melhorar? Será que a pessoa A não seria melhor numa outra função? Pega a B, coloca no lugar da A para melhorar a coisa? Eu acho que a prefeita tem ciência do que tem acontecido em Lagoa de Itaenga nos últimos 4 anos. Então, ela é a pessoa ideal para fazer essas mudanças. Fazer a dança das cadeiras, Exato. Né? Mudança de lugares, de Eu cadeiras. não diria que a pessoa tem que sair da gestão. Não é isso. Mas ela precisa sair do local estratégico, se não está correspondendo, e ir para outra função. Porque, Júlio, todo mundo sabe fazer alguma coisa. A gente deve reconhecer que, por mais que muitas vezes um gestor não consiga dar conta do recado, mas ele entende alguma coisa. Agora, se eu sou estudante de direito e sou chamado para atuar na medicina, aí vai dar errado, porque eu não entendo da área de saúde. Talvez eu consiga dar certo numa área jurídica, devido a essa formação que estou buscando obter. Então eu acho que as pessoas têm que estar no seu devido lugar. E quando eu uso essa expressão, não é menosprezando ninguém, porque às vezes a pessoa diz assim, vá procurar seu lugar, mas numa forma de humilhar os outros. E não é isso. É estar fazendo aquilo que sabe fazer. Porque nós estamos tratando de uma população de mais de 20 mil habitantes. Boa vontade a prefeita tem demais. Eu gosto muito de dizer, eu olho para ela não como prefeita. Eu gosto de observar Dona Graça como pessoa. É uma pessoa que dialoga, que ouve. Agora, como prefeita tem suas limitações, sabe? Muitas vezes quer fazer, mas não consegue, a burocracia não deixa. Precisa enfrentar uma resistência política aqui e acolá, a pessoa fica com raiva. Aí ela precisa saber lidar com essas situações. Mas é uma pessoa que certamente vai saber conduzir esse processo. E a gente sempre lembra que um gestor, ele não trabalha só, ele precisa de secretários, diretores, do funcionário no geral, para dar de conta, né, a demanda da população. Agora, Estênio Ferreira, próximo dia 20 de dezembro, Lagoa de Itaenga completará os seus
os seus 57 anos, a sua emancipação política. Gostaria que você deixasse aí a sua mensagem, né, pelo aniversário da cidade. Você, como já declarou, não nasceu aqui em Lagoa de Itaenga, mas é itaenguense, né? Itaenguense de coração, e muitas vezes é até itaenguense muito mais do que outros que a gente vê em nosso município. Eu quero deixar um abraço fraterno ao povo de Lagoa de Itaenga. Eu gosto dessa cidade. Se um dia tiver a oportunidade de sair dela, vou com muita tristeza, mas espero não ter. Eu quero continuar vivendo aqui e acho que o nosso povo merece sempre o melhor. Claro, precisa-se ter uma conscientização do dever de cada cidadão acima de tudo. A gente não pode viver apenas cobrando dos outros. A gente precisa fazer a nossa parte. Enquanto cidadão, qual é o meu papel? O que é que eu posso desenvolver para o bem do meu município? Modéstia à parte, apesar das limitações e da pouca idade, eu tenho buscado dar a minha parcela de contribuição ao meu município, sem esperar nada em troca. Mas, acima de tudo, eu tenho saúde e penso que isso é um reconhecimento da parte de Deus. Quando eu acordo todos os dias, eu entendo que alguma coisa ainda tem para fazer. Então, na medida do possível, eu faço. E o que é que eu posso fazer se não estou em locais estratégicos? Respeitar as pessoas. Se cada cidadão respeitar o próximo, já vai estar fazendo um bem muito grande à sociedade. Vai evitar brigas, vai evitar a violência e vai dar, acima de tudo, um cenário de paz àqueles que nos cercam. Então é isso que eu desejo para o povo de Lagoa de Itaenga, uma cidade forte, uma cidade que está na história. Lagoa de Itaenga tem a usina mais antiga em funcionamento no Brasil, a usina Petribu, que está aqui desde 1729. Aí em 1909 se tornou de fato uma indústria através do seu maquinário e já tem mais de 100 anos a usina. Mas o engenho em si está há quase 300 anos. A gente nem tinha perspectiva de estar aqui. E hoje estamos desfrutando disso. E a gente tem muitos talentos também, os filhos da terra. Então, vez ou outra, Deus me dá uma oportunidade de ir a Brasília. Já me deu a oportunidade de ir à Organização das Nações Unidas em Nova York. E eu sempre fiz questão de ressaltar de onde eu sou, quais são as minhas origens. Porque se a gente não valorizar isso, não vai encontrar quem valorize, não. Tem que começar por nós. Então, é isso que eu deixo para o povo de Lagoa de Itaenga. Olha, Estênio, eu vou, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, vou colocar aqui também umas palavras de um que você conhece perfeitamente. É o amigo Moisés Lins, né, que gravou aí um poema falando também da sua alegria de comemorar os 57 anos da emancipação política de Lagoa de Itaenga. Vamos ouvir. Lagoa de Itaenga, 20 de dezembro de 1963. Lagoa de Itaenga, 20 de dezembro de 2020. 57 anos de emancipação política. Eita, que paixão vibrante! No meu peito ela cresce, é ardente. Nosso povo sincero, inteligente, não se rende nas lutas, é confiante. A coragem não larga, é constante. Melhorias queremos conquistar. Vamos juntos, com garra, registrar. Nossa terra está de aniversário. Para nós, é motivo necessário. Seus 57 anos celebrar. É o nosso amigo Moisés, conhece? Conheço, um grande amigo nosso, uma pessoa que é referência quando se trata de discutir a história de Lagoa de Itaenga e, acima de tudo, é meu irmão em Cristo Jesus. Então, eu deixo um abraço para o nosso irmão Moisés Lins, para você, Júlio, e para o povo de Lagoa de Itaenga. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E em 2021, a gente espera continuar aqui, tendo saúde,
para conviver com os amigos e fazendo bem. Eu gostei de uma coisa que o Dr. Napoleão falou da última vez que veio aqui. Se eu não fiz o bem, o mal eu não fiz. Então eu pego essas palavras para mim também. Se eu não fiz o bem a você que está me ouvindo, o mal também eu não fiz. E se errei, certamente foi sem nenhuma intenção, porque eu vivo para fazer o bem às pessoas, até porque sou cristão. Como cristão, apesar das minhas falhas, eu preciso seguir as orientações de Cristo Jesus. Um grande abraço. Olha, um dos trabalhos que eu gostei e que eu indico para as pessoas conhecer um pouco da nossa origem, esteve ali à frente desse trabalho o amigo Estênio Ferreira, o amigo Moisés Lins, né, que teve essa iniciativa de criar uma página oficial que foi o Vivenciando o Cinquentenário, que já vai chegar agora o sexagenário, né? Exato. De Lagoa de Itaenga. Então, se você não viu ainda, não tem conhecimento das origens de Lagoa de Itaenga, vá nessa página que ainda está no ar, né? Muitas são as fotografias antigas, né, do nosso povo, fotografias atuais também, das nossas origens, do nosso povo, né, Estênio Ferreira? Exato, um trabalho que a gente fez, liderado pelo Moisés Lins, com muita dificuldade, mas também com muito carinho. E está lá, para qualquer estudante que queira desenvolver uma tese sobre a história de Lagoa de Itaenga, para aqueles que estão fora do município e sentem saudade daqui. Relembrar os velhos tempos, os bons amigos. Eu tô com 23 anos, mas penso numa saudade que eu tenho de muitos momentos da minha infância nessa cidade. Caminhando pela Avenida São Sebastião, pela Vila Boa Esperança, quando nós não tínhamos ainda perspectiva de ter asfalto e muito menos calçamento. Mas nós já estávamos lá, sendo bairrista, defendendo os nossos munícipes. Então, um grande abraço. Eu acho que não volto mais aqui em 2020, certamente, se Deus quiser, em 2021. Valeu, Estênio Ferreira, é sempre uma alegria conversar com você, né? Porque a gente conversando com o Estênio Ferreira, a gente aprende, né? O jovem aprende com o adulto aprende com o jovem. Verdade. Aos vereadores eleitos e reeleitos, uma recomendação: comprem o terno da posse e peguem o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município, porque vocês têm muito trabalho. A função do parlamentar é fiscalizar o poder executivo e ajudar na medida do possível para que haja harmonia. Boa sorte à prefeita Graça, ao vice-prefeito Alexandre e, acima de tudo, boa sorte ao povo de Lagoa de Itaenga. Olha, vem aí, Vivian, e a gente fica por aqui, voltando ao meio-dia, se Deus quiser. CYX 824, Rádio Comunitária.